Flamengo está na final da Copa do Brasil 2024, a sua 10ª final na história do Clube de Regatas do Flamengo, num jogo épico, num empate heróico conquistado com muita raça, com muita vontade, numa atuação realmente que a gente precisa exaltar por parte dos jogadores, com muita entrega. Um jogo específico, diferente, em que Bruno Henrique foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo. O Flamengo jogou 70 minutos de futebol com um jogador a menos. Vamos falar bastante sobre esse grande empate que levou o Flamengo para a final da Copa do Brasil aqui nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, gostaria, antes de falar um pouquinho mais sobre esse jogo, sobre os aspectos táticos desse jogo, convidá-los a deixar o like aqui no vídeo. Deixa o like, não se esquece de deixar o like. Também peço a sua inscrição no canal, estamos aí rumo aos 18 mil inscritos, para chegar aos 20 mil antes do final do ano. Conto com a ajuda de vocês, hein? Se inscrevam no canal. Também convido vocês a virarem membros do canal Falando de Tática a partir de somente R$5 por mês. Gente, R$5 por mês é merreca. Você ajuda o canal financeiramente e tem muitos benefícios. Se você quiser descobrir que benefícios são esses, é só clicar aqui em Seja Membro. Vai seguindo aí o passo a passo que o YouTube vai te mostrando, que você vai saber quais são os benefícios. Volto a dizer, não são poucos, hein? Não são poucos, por um preço que é simbólico, né? Bom, dito isso, vamos falar sobre essa partida. Volto a dizer, um empate conquistado de forma heróica, porque o time estava num contexto absurdamente adverso. Jogou por mais de 70 minutos com um jogador a menos. Bruno Henrique foi justamente expulso, foi imprudente, passou da conta ali naquela ação de levantar o pé, de botar o pé na cabeça do ex-flamenguista Mateuzinho. Então, o Flamengo de fato conquistou uma vitória épica. Falando sobre os aspectos táticos do jogo, vamos cronologicamente. O Flamengo inicia o jogo um pouco nervoso e sentindo muito, o Felipe até fala isso na entrevista coletiva dele, né? Sentindo muito o gramado. O gramado estava bem pesado, molhado, ele é um gramado rápido. Então o Flamengo errando muito tecnicamente. Domínio, errando passe, a força do passe. Então isso tirava um pouco de volume de jogo da equipe rubro-negra. Tentava trocar passes e, com muitos erros, acabava entregando a bola para o Corinthians. Então o Corinthians acabava tendo um pouco mais de volume de jogo por conta desses erros técnicos do Flamengo. Foi assim durante 20 minutos, os primeiros 20 minutos de jogo. E o Corinthians, por sua vez, que é uma equipe que tem suas limitações e que a gente sabe que não fez uma boa atuação, vamos falar um pouquinho mais sobre o Corinthians já. O Corinthians conseguia machucar o Flamengo nas inversões de jogo, quando trabalhava essa bola invertida de um lado para o outro. O Corinthians faz muito isso, time que busca muito fazer essas inversões de jogo. E aí, na hora que o Corinthians conseguia fazer essa inversão, o Flamengo demorava um pouquinho para balançar o seu bloco e tinha dificuldade para defender esse contexto. Ficava ali numa situação de 1 contra 1, especialmente o Wesley com o Thales Magno, tá? Muita inversão para o lado direito do Flamengo para deixar o Thales Magno num contra 1 com o Wesley, tentar botar o Bidu também ali para ultrapassar e gerar uma situação difícil para o Flamengo. Então essas inversões de jogo machucavam bastante o Flamengo. Quando o BH é expulso, o que o Felipe faz? Muito sabiamente. Coloca o Fabrício Bruno, tira o Gabriel Barbosa para ter uma linha de 5. Quando você tem uma linha de 5, você protege mais os lados do campo. Então você vai ficar mais protegido dessas inversões, além, obviamente, de se proteger mais dos cruzamentos. Você vai ter 3 zagueiros na área, 3 caras mais altos para poder rebater essas bolas, não deixar o adversário ficar em vantagem na situação de bola cruzada na área. E aí o Flamengo passou a se defender num 5-3-1. E aí é um contexto muito difícil, porque essa linha de 3 ela é muito curtinha, né? Você só tem 3 jogadores ali para poder defender uma largura muito grande do campo. E aí isso demanda dos 2 alas e também dos zagueiros, né? Dessa última linha toda de 5, que eles saltem muita pressão, que eles saiam muito dessa linha ali para poder compensar essa segunda linha só com 3 jogadores. Então, são movimentações, são leituras um tanto quanto complexas. Se você não tiver isso bem treinado no dia a dia ali, para você fazer isso ali na hora, é um pouco complicado. Então o Flamengo sofreu um pouquinho no início. Mesmo já com a linha de 5, a ideia bem estabelecida, o Flamengo, embora não tenha sido amassado pelo Corinthians em nenhum momento do jogo, né? Mas
enfim, logo ali que o BH é expulso, o Flamengo consegue controlar bem, mas ainda sofre um pouquinho, ainda com as inversões, porque especialmente o Wesley não estava com esse timing de saltar rápido, de sair logo da linha, estava muito próximo também do Fabrício Bruno ali, que entrou para atuar do lado dele, e ele poderia ter uma distância maior, um intervalo maior entre ele e o Fabrício, para poder alargar mais essa última linha. Então o Wesley é um jogador que não fez, não atuou em linha de 5 na base, então ele não está habituado a fazer isso, ele não tem esse entendimento. Então o Flamengo ainda sofreu um pouquinho com as inversões, ainda teve situação ali de ficar quase no mano a mano ali o Thales Magno. E importante falar desses 3 atletas da segunda linha, dessa linha de 3, né? Muito bem, sem bola, né? Muito dedicados, né? Conseguindo balançar rápido de um lado para o outro, porque quando o Corinthians tentava circular a bola na frente do bloco do Flamengo, na frente dessa linha de 3, esses 3 caras conseguiam circular rápido, conseguiam se mover rápido para poder minimizar o fato de ser uma linha só com 3 jogadores, né? Então, De La Cruz, Pulgar e Gerson, muita dedicação ali, sem bola, para se movimentar, e depois o Alcaraz, que entra no segundo tempo também, no lugar do De La Cruz, né? Também se mexendo bastante ali, contribuindo muito para que o Flamengo sofresse um pouquinho menos, com o fato de só ter 3 ali na frente da área, defendendo ali essa segunda linha. No intervalo, o Felipe ajusta esses saltos de pressão, troca o Ayrton, troca o Alexandre, tira o Alexandre, bota o Ayrton, faz esse ajuste do salto de pressão e orienta especialmente o Wesley para que salte mais rápido, para que salte da linha mais rápido. Porque se ele tem mais 4 caras ali para defender com ele nessa linha, ele pode saltar, porque aí esses caras vão balançar, vão montar uma linha de 4 enquanto ele anda para frente, enquanto ele salta dessa linha. Então o Felipe, que é lateral, que entende muito taticamente disso, não só por ter sido lateral, mas também porque estudou depois, né, de se aposentar, com esse histórico todo que ele tem de atleta de alto nível na Europa, né, trabalhou com o Simeone. Muita gente ontem brincando, né, com o fato do Flamengo ter sido mais Atlético de Madrid ontem, mais Simeone. O Felipe ontem foi mais Simeone do que JJ, de fato. Não está errado quem afirma isso, né? Então ele ajustou. Esse ajuste foi importantíssimo para que o Flamengo continuasse controlando bem o jogo no segundo tempo. O Flamengo sofreu muito menos do que se imagina que o time sofreria num contexto de estar jogando numa semifinal de uma Copa, fora de casa, com o estádio lotado, em que o adversário, no fim das contas, precisava só de um gol para poder levar o jogo para os pênaltis. É claro que tem muito mérito do Flamengo, dos jogadores, do Felipe, que fez a escolha certa, enfim, de uma forma geral, do time, que foi muito bem, como já falei, volto a dizer, tática, técnica e mentalmente, tecnicamente não, perdão, fisicamente também. O Corinthians também pagou um pouquinho do preço de estar disputando 3 competições ainda e de não poder, por exemplo, poupar muito no Brasileirão, tá disputando lá para não cair, tá na zona de rebaixamento ali, na beira da zona de rebaixamento, caiu para a zona de rebaixamento de novo, já tinha saído, voltou, então não tem muito como poupar. Então, nesse sentido, o time está mais desgastado. Vários jogadores que entraram em campo na quinta-feira, na vitória por 5-2 contra o Atlético Paranaense, estavam em campo de novo contra o Flamengo, né? O Flamengo também tinha alguns jogadores que jogaram na quinta-feira, mas os seus principais jogadores descansaram, estavam descansados. Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, então Pulgar, né? Então o Flamengo um pouco mais descansado, mesmo com um a menos, conseguiu sofrer pouco fisicamente e aí conseguiu controlar bem o jogo. Então o cenário do segundo tempo foi um cenário que obviamente o Corinthians vai ter mais a posse, o Flamengo entregou a posse para o Corinthians, mas o Flamengo conseguiu controlar bem porque taticamente os jogadores foram muito aplicados. A ideia do Felipe era boa e foi bem aplicada, especialmente no segundo tempo, depois que ele faz esses ajustezinhos com os laterais, com os alas, coordenando esse salto de pressão. Então o Flamengo passa a não sofrer mais nada com a inversão de jogo, consegue controlar muito melhor. A mudança para o Ayrton Lucas, né, para o Flamengo ter um pouquinho mais de válvula de escape também pelo lado esquerdo, uma saída um pouquinho mais rápida, para não ficar só dependendo da saída com o Wesley. De qualquer modo, o Flamengo continuou saindo muito pelo lado direito. Que partida fez o Wesley, que jogador corajoso, que jogador dedicado, né? Ele é impressionante assim, a capacidade física que ele tem de aguentar o jogo inteiro, de fazer esse movimento de vai e vem. É impressionante como é que ele não cansa, é incansável. A partida do Gerson foi absurda também, absurda, uma partida assim para ficar na história. E também jogou muita bola o senhor Pulgar, jogou muita bola o senhor Eric Pulgar, muito. Rossi também foi destaque, algumas defesas importantes, aquela experiência, aquela catimba que ele traz nos momentos que o Flamengo está em dificuldade, nos momentos que o Flamengo está sofrendo ali. Foi assim, por exemplo, lá em La Paz, né, contra o Bolívar. Então, foi importante também o goleiro do Flamengo. E aí, o Filipinho também teve uma outra dificuldade, né? Que foi o seguinte, ele faz uma mexida no primeiro tempo, forçado a fazer uma mexida, né?
quando o BH é expulso para poder montar aquela linha de 5, que ele entendeu que era inevitável, né? Que ele entendeu que precisava fazer aquela mudança naquele momento, então ele para uma vez o jogo. Depois, quando o De La Cruz se machuca, ele para novamente. Ele só tinha mais uma parada, ele só pode parar o jogo 3 vezes para substituir. Então, muita gente assim, cornetando, ouvindo nas redes sociais e tudo mais. Ah, tem que tirar o Arrasca. Pô, então o Arrasca tá se arrastando, tem que tirar. Cara, se ele mexe ali muito cedo no Arrasca e faz essa terceira parada, ele ia estar correndo um risco muito grande, porque se alguém se machuca, o Flamengo ia ficar com 9 em campo. Então ele correu esse risco. Ele foi corajoso, mais uma vez. Ele foi corajoso demais ontem, de uma forma geral. Então ele preferiu correr esse risco. Cara, vou deixar o Arrasca se arrastando um pouquinho ali, mas pelo menos eu não corro esse risco de mexer, alguém se machucar e ficar com 9. Então ele só vai tirar o Arrascaeta aos 39 do segundo tempo. Palmas pro Filipinho, foi muito bem. É isso mesmo. Tem que correr certos riscos, tem que tomar certas decisões que são difíceis, mas era a decisão certa a se tomar. Era a decisão certa a se tomar. O Arrasca um pouco mal, né? Um pouco mal, vamos dizer a verdade, né? Sentiu muito gramado, escorregando demais, não prendendo a bola como se imaginava que ele prenderia, jogando como esse cara mais adiantado, né? Então, assim, de fato, o Flamengo teria um pouquinho mais volume de jogo, teria incomodado um pouquinho mais o Corinthians se tivesse o Arrasca numa tarde mais feliz, mais capaz de sustentar esses duelos, mais capaz de entregar tecnicamente e até fisicamente também. Então acabou que se o Arrasca tivesse melhor, ia ser uma atuação ainda melhor do Flamengo, né? Então, assim, no segundo tempo o Corinthians já foi tentando mexer, o Ramon Dias foi tentando fazer alterações, tirou até o Mateuzinho no momento, né? Desmontou a linha de 4, não ia entrar em organização defensiva, não ia montar bloco baixo mesmo em nenhum momento, então tirou o lateral, botou o Carrilho lá pelo lado direito, colocou o Pedro Henrique pelo lado esquerdo para tentar forçar também o jogo em cima do Wesley, foi mexendo, colocou o Coronado, mas aí o time ficou meio que num Frankenstein ali, descoordenado, com muita gente no ataque e sem conseguir de fato prevalecer no campo de jogo, sem conseguir amassar o Flamengo. Teve uma chance ou outra, teve a finalização do Yuri Alberto, que o Rossi faz a boa defesa, consegue ali, obviamente, um domínio territorial, mas a verdade é que o Flamengo, volto a dizer, sofreu muito menos do que se imaginaria que sofreria num contexto de um jogador a menos, num jogo de semifinal, num jogo decisivo, em que o adversário precisava fazer só um gol. Então, uma vitória épica, de grandes atuações individuais, como eu já falei, Pulgar, Gerson, Wesley, Rossi, jogadores fazendo grandes atuações. Alcaraz entrou muito bem no segundo tempo também, muito bem. E uma atuação muito boa também do Felipe. As escolhas que o Felipe fez foram muito boas, os ajustes que ele fez também no intervalo, deu para ver nitidamente que ele conseguiu ajustar ali no intervalo para não sofrer mais com a questão das inversões. Então, bem demais também o Felipe. O Flamengo está na final da Copa do Brasil mais uma vez, confronto contra o Atlético Mineiro, a priori 3 e 10 de novembro, mas existe aí nos bastidores uma conversa de que pode mudar, parece que o Atlético Mineiro tem uns compromissos que podem fazer essas datas mudar, então vamos ficar de olho, vamos começar a falar, obviamente, até do próprio Atlético Mineiro já essa semana, porque o Flamengo não joga nesse meio de semana, então é uma semana que a gente tem aí bastante para falar sobre o time de uma forma geral, então já dá pra gente até começar a projetar essa final de Copa do Brasil contra o time do Atlético Mineiro, beleza? Hoje fomos só nós aqui, sem campinho, sem vídeo, ainda tô jogando fora de casa, como vocês estão vendo aqui, então foi aqui mais assim, entre aspas, no improviso, mas obviamente com conteúdo aqui tático pra gente falar bem aprofundadamente sobre o que aconteceu taticamente na partida. Teve campinho na live de ontem. Ontem eu fiz uma live pós-jogo, mostrei um pouquinho mais para vocês ali no campinho. O que eu falei aqui agora tá lá também no campinho explicado lá. Enfim, tem outros comentários lá também e debate com a galera. Se você quiser ver essa live de ontem para poder entrar em contato com outros conteúdos que eu falei sobre esse jogo, convido vocês a chegarem aqui na live de ontem para assistir. Beleza? Estaremos juntos, obviamente, amanhã, novamente aqui no canal, porque aqui no canal Falando de Tática tem conteúdo todo dia. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui!